Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, hoje eu queria falar sobre esses erros, às vezes, que acontecem com as grandes empresas que você fica pensando, né? São empresas bilionárias, às vezes são trilionárias e às vezes acontecem umas coisinhas assim que não dá para entender, né? Então, vamos falar nesse caso aqui especificamente de Apple, Google e Samsung, beleza? Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta. Então, é isso aí, galera. Hoje em dia, muito se fala de IA, inteligência artificial para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, o que acontece? Hoje, dia 1º de outubro, a Apple já lançou os seus iPhones 16, fez um marketing super forte em cima do Apple Intelligence, que toda a linha 16 foi construída com o Apple Intelligence já no seu núcleo e tal. Porém, quem compra um iPhone 16 hoje, qualquer um dos 4 modelos, você não tem o Apple Intelligence. Por quê? Porque ele vai sair agora, provavelmente até a primeira quinzena de outubro, o iOS 18.1, com pequenas features do Apple Intelligence. E alguns analistas dizem que tudo que foi mostrado na WWDC 2024, né, de junho, foi mostrado um monte de recurso legal e tal, isso, obviamente, vai chegar durante a vida do iOS 18. Então hoje, no caso eu que tenho um iPhone 15 Pro, que é o que está me filmando aqui, ele está atualizado por iOS 18. Eu não tenho absolutamente nada do Apple Intelligence. Quem quiser ter alguns poucos recursos, tem que baixar a beta do iOS 18.1, né? A beta pública 2 ou a beta de developers beta 5. E assim, a Apple claramente ela está correndo, mas ela fez um marketing absurdo em cima de um recurso que ainda não existe, né? Quem compra não tem aquela Siri com aquela animação super legal ao redor do display, né? Tem ainda aquela bolinha que fica na parte de baixo da dock. E fora que nesse primeiro momento do iOS 18.1 você vai ter somente a animação, mas você não vai ter essa Siri mais inteligente. Você vai ter a mesma Siri funcionando. E provavelmente todos os recursos devem chegar até o iOS 18.4, que deve chegar em março ou abril. Desculpa, teve uma pequena queda de energia aqui de novo. Então, deu uma escurecida aqui, tá? Então, vamos relevar. Então, assim, uma empresa do tamanho da Apple disponibilizando um recurso, né, ou tipo, fazendo um marketing agressivo em cima de um recurso que ainda não está disponível. Para mim, um baita erro, né? O novo aplicativo de e-mail da Apple, né, para o iOS, que vai mudar também, vai ter um monte de recursos novos, só vai chegar lá para frente também. Então, assim, muito chato. E por que eu tô tocando nesse ponto do Apple Intelligence? Porque quando a Samsung anunciou a linha Galaxy S24, ela fez também uma baita propaganda em cima do Galaxy AI. Só que quando o Galaxy AI chegou, ele não chegou em beta. Ele já chegou em 13 idiomas, funcionando maravilhosamente bem, tá? Inclusive, nesses 13 idiomas, o português brasileiro estava suportado. Então, assim, muito bacana. Você tinha inglês, alemão, espanhol, português, várias línguas. E depois foram adicionadas, se eu não me engano, mais 8. Então, assim, galera, será que a Samsung tem mais grana do que a Apple? Não, não tem. Não tem. Então a Samsung se esforçou para entregar o recurso e fez um negócio bem interessante. Ela portou praticamente todos os recursos do Galaxy AI até a linha S22. Você não precisa de um 15 Pro para fazer. É claro que
Samsung e Apple estão trabalhando de formas diferentes. A Apple, né, com todo aquele discurso de privacidade. E galera, quando eu falo isso, eu não estou passando pano, eu só estou colocando assim alguns pontos aqui, tá? A Apple muito preocupada com esse lance de privacidade, quer que tudo seja feito localmente no dispositivo. A Samsung já vai mandar tudo isso para a nuvem. Na Apple, quando você mandar para a nuvem, são servidores utilizando o Apple Silicon, né, o próprio chipset da Apple para os Macs, no caso o M2 Ultra, tá? Vamos ver se a luz vai funcionar agora aqui. Então, você vai ter uma criptografia de ponta a ponta, os servidores não vão armazenar nenhuma dos seus pedidos, tá? Que você está fazendo, gere a foto de não sei o que, papapá, né? Então, isso a Apple não vai armazenar no dispositivo. Então, assim, beleza, né? Galera que curte esse lance de privacidade e tal, fica um pouquinho mais garantido do que de repente você pegar e ver como as outras empresas estão trabalhando. Porém, é um recurso que está restrito ao 15 Pro, ao 15 Pro Max e toda a linha 16. Falaram que para rodar o Apple Intelligence você vai ter que ter 8 GB de memória RAM, tal. Então isso deixa já o 15 e o 15 Plus de fora e, obviamente, qualquer iPhone antes dele. Reza a lenda que o novo iPhone SE de quarta geração, que deve sair mais ou menos em março, ele já traria também o A18 com 8 GB para rodar o Apple Intelligence. Então os lançamentos da Apple iriam rodar. Você, obviamente, ia ter menos acessos nos servidores, né? Porque tem muita gente ainda que tem iPhone mais antigo. Mas o pior de tudo, né? Além dessa limitação de hardware e tal, é o fato de que ele vai somente falar inglês em beta nos Estados Unidos. Em beta. Então, claramente, a Apple está extremamente atrasada e está correndo atrás do prejuízo para ver se consegue entregar o Apple Intelligence de uma forma capada até o fim do ano. A Apple anunciou no lançamento dos iPhones 16 que até dezembro haverão mais países que falam inglês também, né, que tem uma leve variação, que daí o Apple Intelligence estaria disponível também nessas localizações aí. E que para 2025 teriam mais 4 países, tá, que iriam falar que a Apple Intelligence ia conseguir falar a língua. Mas tá difícil essa luz hoje, hein? Brincadeira. Que eu vou deixar aqui do ladinho aqui, que eu não lembro agora de cabeça quais são, mas acho que China era um deles. Então, assim, depois falaram que parece que o português também vai falar. Agora não se sabe se é português de Portugal, se é português brasileiro, mas, assim, uma empresa do tamanho da Apple com essa miguelagem é muito chato, tá? Muito chato. Então, parece que o telefone saiu incompleto, né? O maior diferencial do telefone não saiu, não existe ainda, né? Existe de uma forma capada para quem está rodando beta, coisas que quem já adquiriu um S24 no começo do ano já tinha total recurso, como tradução de chamada em tempo real. Eu testei, funciona super bem. Você ter aquele intérprete, né, de você poder colocar o telefone numa mesa, tal, não sei o quê, que também funciona super bem. Você ter o gerador de imagem, você ter o negócio de correção de texto, de você tornar o texto mais profissional. É brincadeira, se não é a luz, é o gato, né? Loló! Psiu! Então, assim, tava tudo funcionando muito bem. E aí a Apple vem dessa forma estranha, lenta. Então, assim, triste, muito triste isso por parte da Apple. Eu espero que valha a pena esse tempo, essa demora, que, para mim, o legal do Apple Intelligence não vai ser fazer emojis, não sei o quê, gerar imagem com o Image Playground. Não, vai ser, por exemplo, as notificações resumidas, todas as partes mesmo que facilitam a nossa vida no dia a dia. É isso que eu quero ver funcionando. Não quero perfumaria, tá? Mas
a gente vai ter que aguardar um pouquinho ou um pocão, certo? Então, esse é o primeiro lance. Por exemplo, problemas da Samsung quando a gente fala de atualizações com as tais linhas verdes. A Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo e uma das melhores. Tem hardware excelente nos seus dispositivos. E é muito complicado quando a gente vê que um update de sistema destrói o aparelho, né? Então, assim, isso não dá para entender. Não dá para entender, é um negócio muito chato, muito chato. E eu espero que a Samsung consiga resolver isso, porque, poxa, às vezes o cara tá lá fazendo um update para deixar o aparelho mais seguro e no fim das contas ele acaba brincando, né? Novamente, com esse problema de atualização, várias marcas já tiveram problemas de tipo, fica num loop infinito, né? Ou o aparelho não liga mais, ou dá problema na tela. Isso não é uma coisa exclusiva da Samsung, mas parece que das linhas verdes, sim. É uma coisa que acontece com muita frequência, tá? E eu espero que a Samsung consiga resolver isso, porque realmente é uma coisa muito chata. E falando do Google, a empresa que faz o Android pela primeira vez em 9 anos, ela lança um Pixel sem a versão nova do Android. Estão falando que o Pixel 9 vai receber o Android 15 no dia 15 de outubro. E depois, consequentemente, chega para Pixel 8, Pixel 7 e Pixel 6. É o limite de pixel que vai receber o Android 15. Então, assim, é um negócio meio chato, né? Porque a gente sabe que o Google está prometendo 7 anos de updates também, né? Ela começou isso com o Pixel 8, aí depois veio a Samsung, trouxe isso para a linha S24, e aí o Google fez a mesma promessa para o Pixel 9. Só que o que acontece? O Pixel 8 e o 9 saíram com a mesma versão de Android. Então, quer dizer, os dois vão parar na mesma versão, certo? Tá no 14, vai até o 21. Ou o Google vai dar o Android 15 e a partir do 15 vai contar 7 anos? Eu acho que não, tá? Então, assim, é uma empresa que faz o Android, é outra empresa trilionária e não conseguiu entregar o Android a tempo. Ou melhor, adiantaram o lançamento do Pixel. Por quê? E sendo que um dos diferenciais que o Google está batendo muito na tecla é que o Gemini ele já está integrado no núcleo do Android 15. Então, quer dizer, todos os dispositivos Androids que atualizarem para o Android 15 vão ser compatíveis com o Gemini, né, que vai substituir o Google Assistant. E, no caso, você óbvio, já tem o Gemini rodando no Android 14, mas não do jeito que ele vai funcionar no 15. Então, quer dizer, o Google lança a sua principal função da sua nova versão de software, que não está disponível. A Apple faz um marketing violento em cima do Apple Intelligence, as Apple Stores, com as cores da nova Siri em volta, não sei o quê. Mas a gente não tem essa nova Siri no lançamento. Então, tipo, a galera tá rushando, fazendo de tudo. Os funcionários da Apple, eu grito, ei, você fala, ai, ei, ai, ei, ai. Não tem Apple Intelligence ainda, cara. Tipo, foi muito vergonha isso. Muito vergonha, tá? Então, a gente sabe que hoje é aquela correria destruidora para você lançar as coisas. Aí depois a gente vai adicionando com o software, né? E aí você compra um telefone com a promessa de que ele vai ter tal recurso e não que ele está disponível desde o lançamento. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar, né? Levantei a lebre dessas 3 empresas aí, que são as que me vieram coisas na cabeça, porque eu não faço roteiro nos meus vídeos, né? Por isso que às vezes acaba até esquecendo de falar alguma coisa. Mas Apple passando vergonha com o Apple Intelligence, a Samsung já com esses problemas de linhas verdes na tela depois de atualizações, o Google, que é dono do Android e não conseguiu lançar o Pixel com o Android 15, né? Então, assim, umas coisas muito estranhas, cada vez a gente está comprando produtos mais incompletos
E a gente fica na expectativa, nossa, não vejo a hora de sair a atualização. É muito chato isso, muito chato. Beleza? Mas esse é o meu humilde ponto de vista sobre essa situação da indústria, né? Assim, tá vendo como a gente vai lembrando as coisas? E outra coisa, relançamento do Apple Watch Ultra 2. Por que não colocou o chip do Série 10, o S10, e chamou de Ultra 3? Pelo menos para você ter um hardware mais atualizado, com a cor nova. Não, só relançaram um produto com a nova cor. Permanece o mesmo preço. A Apple relançou os AirPods Max, que nem mudou o chip. Tá com H1 ainda. Então todos os novos fones que a Apple vende, todos eles estão com H2. E os AirPods Max, que são os mais caros, a Apple colocou novas cores e substituiu a porta Lightning pela porta USB-C. Então, gente, umas escolhas assim, estapafúrdias, que realmente eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo entender. Parece que é, é tudo feito nas coxas. Tudo feito nas coxas. E o fã bobão acaba comprando e torcendo para que o recurso chegue e assim caminha a humanidade. Acho que agora sim eu falei tudo o que eu tinha para falar, beleza? Então vamos continuar essa conversa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês também, beleza? Então, se você chegou até aqui, não esquece, deixa aquele like que ajuda demais. Se inscreva para o canal continuar crescendo. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui.